Zeca! Oi, Ana, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo bem. Que bom estar Tá aqui com animadinho? você. Tá vermelhinho? Tomou sol? Não, acho que a luz, a iluminação aqui aqui de E onde eu aí, tô. me conte. Fiquei feliz em saber que você está lançando um novo filme agora. Pois é, essa terça-feira foi uma coincidência, né? Porque quando você me chamou para a gente falar de cinema na pandemia, acho que você não sabia, né? Não, eu vi depois no seu Instagram. Que E legal estar achei ótimo. conhecendo sua filha que você tanto falou, Ah, tanto me falou é? quando eu te conheci, né? Exatamente. Quer ser sua colega. Tomara que consiga em breve. Já está sendo, olha, isso aqui é audiovisual puro, Com certeza. né? Saber. Mas aí, sim. Então, esse filme, Aproveite e fale. Fiquei assim, encantada assim com o tema. 30 povos, né? exatamente. A gente escuta no Brasil a história dos sete povos das missões. Não sei se vocês já ouviram falar. Pelo menos aqui Não, no Rio Grande do... sinceramente não. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bastante porque é uma história que aconteceu aqui nesse território. Então, aqui no colégio, a gente sempre aprende, lá pela quarta série, sobre esse período histórico, que geralmente eu acho que quando os estados, na quarta série, estudam a história da sua região, da sua cidade, do seu estado. E aqui no Rio Grande do Sul, essa história é muito conhecida, a história dos sete povos das missões. Mas no filme a gente conta que, na verdade, não eram sete, eram 30 povos, né? E o que foi isso? Por que a gente conta sete povos? Porque hoje, nesse território que é Brasil, ficaram sete ruínas, sete reduções daquele período de colonização. Mas para a gente poder entender exatamente aquele período, a gente precisa pensar que naquela época não existia Brasil, existia um grande território aqui na parte sul do Brasil, que era conhecido como Grande Paraguai, Gran Paraguai, que depois da Guerra do Paraguai, que depois do Tratado de Madrid, aliás, depois do Tratado de Madrid e depois da Guerra do Paraguai, muito tempo depois, acabou se dividindo no que é hoje Paraguai, Argentina e Brasil. E mais embaixo o Uruguai, né? Mas o Uruguai não chegou a receber esses 30 povos, mas foi uma fazenda jesuítica. O que são esses 30 povos? Foram os 30 povoados que os jesuítas, a partir de 1606, realizaram aqui na América Latina, nesse território. Começando lá por Asunción, no Paraguai, e chegando ali naquela parte que hoje é Argentina, até o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, nesse período, não era Rio Grande do Sul, era um território de Espanha. O Rio Grande do Sul só vai ser Brasil, ou território português, em 1750, com o Tratado de Madrid. Então, durante muito tempo, esse território, que eu estou aqui agora falando de uma cidade chamada Bagé, que é no interior, no Conheço de nome bastante. extremo sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Aqui na minha cidade, durante esse território, durante muito tempo, era mais de 200 anos, né? Era território espanhol. Então, esse passado, na verdade, não é nem espanhol nem português, é o passado jesuítico, porque os jesuítas eles eram independentes, eles estavam independentes do dono do território, eles estavam lá fazendo o seu processo de catequese, de colonização. E, bom, na história do Brasil, no mesmo momento estavam os bandeirantes aí em São Paulo, começando também a colonização, mas com uma relação um pouco diferente com o indígena, também de dominação. A gente tem que falar porque muitas vezes pensam assim, mas foi uma coisa romantizada, o que aconteceu com os jesuítas e tal. Na verdade, foi uma espécie de escravidão também dos povos nativos, não deixa de ser. Mas havia um modelo ali de desenvolvimento, de ideia de socialismo cristão, digamos assim, de uma sociedade que era interessante como modelo social. Assim, as reduções jesuíticas, ninguém era dono de nada e todo mundo era dono de tudo. Então, o indígena ele trabalhava na terra. Um dia, o lucro, ou digamos, o que ele produzia era para sua família, para ele, e o outro dia era para a comunidade. Então, um dia para si, um dia para o todo, um dia para o coletivo. E esse modelo um modelo quase de um socialista, assim, no sentido de socializar
o espaço de trabalho, a riqueza, a terra, o que se produz. E durou 150 anos esse período das missões jesuíticas. Da primeira à última, foram 150 anos. Então, gerações nasceram, né, e morreram ali naqueles povoados. E, diferente dos bandeirantes, eles não eram levados ao trabalho escravo forçado. Eles tinham a possibilidade de construir, claro que abdicando, isso que é o triste, né? Abdicando da sua cultura, tendo que se catequizar, tendo que passar por esse processo de catequese. O que a gente mostra no filme é uma visão, assim, uma investigação antropológica que também tenta buscar questões que estão presentes não só no que restou de artístico, mas no humano, né? Que são questões culturais. E que é a força da cultura guarani. Como, mesmo com toda essa ciência, esse domínio técnico que vem da parte do europeu, que chega num estágio da civilização, que é logo depois do Renascimento, ou seja, um estágio bonito da história humana, né, do Ocidente, chega nesse território com essa ideia de missão, de colonizar através da religião e através da arte. Mas os elementos culturais do Guarani vão aparecendo, e acabam, alguns pesquisadores acham isso, se sobrepondo, sendo mais fortes naquilo que é registro histórico, acabam transformando aquilo que chega. E no filme eu trabalho, basicamente investigo, elaboro algumas questões sobre o barroco. Como que o barroco, a gente aí no centro do país conhece bastante o barroco mineiro, né? Ouro Preto, as igrejas mineiras, o Aleijadinho, com o seu estatuário lá em Congonhas do Campo, e nas igrejas de Ouro Preto, o Mestre Ataíde, a pintura do Mestre Ataíde, que nos leva muito a pensar no encontro das matrizes africanas, como o barroco mineiro traduziu, assim como o barroco baiano também, a força da cultura africana no Brasil. O que acontece aqui nesse barroco é a força do indígena. Então, você vai ver no estatuário, pouco a pouco, as feições, os registros das expressões físicas, étnicas, com a presença do sangue indígena. Isso é muito bonito, porque mesmo num processo onde eles tinham que representar as divindades católicas, os santos, eles vão fazendo aquilo à sua maneira, e a impressão que fica é a sua identidade ali presente. E não só isso é bastante visível, presente, mas também questões que vão até mais profundas, assim, o barroco, ele é movimento, ele pressupõe a ideia de movimento, de romper com a tranquilidade. Se a gente fala assim, as igrejas barrocas na Europa, o barroco europeu, é a ideia de horror vacui, horror ao vazio. Então, tudo precisa ser preenchido, aquelas ornamentações com flores, muito ouro, muito exagero. E os jesuítas, eles levam isso para a cultura guarani, que era uma sociedade que não tinha o imaginário visual, ele não trazia, por exemplo, questões antropomórficas, zoomórficas, eles não estavam acostumados a retratar o humano, a natureza. A realidade visual deles era muito mais a simetria, questões simétricas. E quando chega o jesuíta com a possibilidade de dar forma para o espírito, para as divindades, isso é interpretado de uma maneira incrível pelos guaranis, porque eles tinham a oralidade, eles tinham as histórias das divindades, os mitos, mas eles não tinham nenhuma visualidade que desse forma a esse mundo espiritual. E o jesuíta traz isso. Então, eles transformam o próprio barroco. O barroco que o Guarani vai fazer, depois de 150 anos, se geometriza. Diferente do barroco europeu, que é todo ondular, orgânico, o barroco que vai ser feito aqui nesse território vai aos pouquinhos incorporando essa ideia geométrica de pensar a natureza através de símbolos mais sintéticos. A cultura guarani é muito sofisticada nesse sentido também, de conseguir a síntese, de ter uma cultura sintética, com seus símbolos
que acabam se expressando na própria pintura corporal, pinturas, né, simétricas, tatuagens. E isso tudo vai refletir no barroco, que eles vão fazer. Claro que, num primeiro momento, com a presença do europeu ali, guiando isso, os grandes mestres, a gente traz alguns personagens no filme, o Braccianelli, que é um escultor italiano, um arquiteto, que vai para o meio da selva, também com muita coragem, desbravar esse território, né? E uma coisa bonita aí da parte do jesuíta é que eu estou falando aqui sem parar, vocês... Não, mas está ótimo. Olha que privilégio ter você falando do seu filme que vai ser lançado agora. Um vinho bagiense aqui, produzido aqui Oh, na eu devia ter região, feito isso Batalha, também. Se eu soubesse, eu trazia também para brindar com você. que é saúde, né? Bom pro coração. O vinho faz Com muito bem pro sangue e certeza. pro coração. Das Com bebidas que certeza. faz bem, que é alimento. Mas o Braccianelli, ele vai para o meio da selva, como eu estava te contando, e vai ensinar os indígenas, mas os indígenas logo, logo incorporam esse conhecimento e vão fazer isso de uma maneira incrível e tanto no estatuário quanto na arquitetura, vão introduzir uma arquitetura monumental inspirada na sua arquitetura, a partir dos troncos das árvores, né? Plantando os troncos e depois construindo as estruturas a partir disso. Introduzem uma questão que é a pedra talhada, né? O próprio tijolo em pedra, já com ornamentações, então já prevendo onde iria se encaixar para poder dar um grande resultado estético, visual. E os jesuítas, eu estava falando, lembrei, com uma característica de perceber que a arte, o encanto da arte, era uma maneira também de se chegar aos seus interesses, como diria o Brizola, aos seus objetivos políticos ali, religiosos, de catequese. Então, para os indígenas, para os guaranis, a descoberta de alguns instrumentos musicais foi uma maneira também de ser seduzido por aquele imaginário de religião, religioso. Então, muito interessante, quase como um feitiço, assim, que começa com as flautas, com os violinos, e essa musicalidade soa de uma maneira espiritual para os guaranis, e eles vão se tornar grandes musicistas, compositores, e com a aptidão artística que o jesuíta vai explorar isso, a ponto deles ganharem muito dinheiro, né, com os altares que vão ser exportados para a Europa, com os violinos que são produzidos aqui nas missões e vão circular por Viena, ser disputados. Então, toda essa manufatura, esse artefato que é ciência também, e que esse encontro do jesuíta e do guarani traz para esse território, a gente traz no filme. É um filme dividido em 4 capítulos. Primeiro, a gente trata da questão religiosa, do martírio, que foi incorporar essa fé, essa religião, de todo o sacrifício indígena, do genocídio e de alguns sacrifícios que aconteceram, né, de batalhas, emboscadas e tal, em nome da religião. O surgimento de um grande personagem aí para a história da América e do Paraguai, principalmente, que é o Padre Roque González, que é o santo mais importante do Paraguai, que era um jesuíta nascido aqui nesse território, que funda no Brasil, no que é hoje o Brasil, o primeiro ciclo das reduções. E o Padre Roque González, ele morre numa batalha e ele tinha, digamos assim, conquistado a parte de algumas tribos, tinha algumas tribos já catequizadas, mas tinham outras tribos que eram rivais e que não aceitavam aquele processo de colonização. E ele enfrenta uma batalha e acaba morrendo e tem o coração arrancado. E o coração dele coloca um fogo no corpo e o coração resiste, digamos assim. E esse coração é levado pelos jesuítas e está até hoje em Assunção, no Paraguai, na capital paraguaia, e é motivo de devoção, de peregrinação. O coração, ele teria falado naquele momento ali, teria passado uma mensagem de fé e que só comprovou a importância desse martírio. Então é um personagem que é hoje muito vivo no Paraguai e que morreu, digamos assim, no Brasil. É um desses grandes personagens assim, da história latino-americana que costuram países diferentes, que tem a sua história costurando esses países. E
nesse processo todo de martírio eu trato no primeiro momento do filme. Depois eu vou para uma questão de nativos e invasores, assim, como muitos dos elementos nativos e são incorporados, são domesticados, digamos assim. Por exemplo, a erva mate, que era um elemento nativo do território e que hoje as pessoas, né, tomam o chimarrão ou o tereré ali no Paraguai, dependendo do clima. Quanto mais frio, costuma ser o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, porque é quente, né, é água quente. Mas o elemento, a erva é o mesmo elemento, a erva mate. E no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, se bebe o tereré, que é o mate, o chimarrão gelado, né? Mas a erva mate é esse elemento que o indígena traz da natureza e que o jesuíta, nesse período, vai trabalhar a domesticação, vai escolher as mudas, vai domesticar, vai fazer seleção natural dessas mudas e vai cultivar numa escala industrial também. Até hoje, a gente vê até hoje esse pedaço da Argentina, que antes era o Grã-Paraguai, basicamente a economia gira em torno da erva mate, né? Das cooperativas, dos trabalhadores que plantam, outros que fazem o processo de industrialização, outros que comercializam, que vendem, mas até hoje isso está na base da economia. Assim como elementos que são trazidos pelo jesuíta, como, por exemplo, cítricos. Então é o jesuíta que lá por 1600 e pouco vai trazer as primeiras sementes de bergamota, de laranja, e isso também vai hoje no Paraguai. O Paraguai é um país que está ali, a Mesopotâmia, né, da América, está no meio de vários rios, tem muito fértil, uma terra muito fértil. Essas plantas, né, elas se espalharam pelos próprios indígenas que levavam, como pelos passarinhos, né, pela natureza que fez com que isso se propagasse. E a gente vê hoje nesse território grandes bosques de laranja, de bergamota, e nas estradas no Paraguai, se você andar hoje, você vai ver o comércio informal vivendo disso. Pessoas que colhem e que comercializam laranjas, comercializam bergamotas na beira da estrada. Então é um elemento cultural que é resultado desse encontro lá de 1600 e que hoje está aí na nossa realidade, né? Assim como outros, como por exemplo o gado, né? O Rio Grande do Sul, a base da economia é o gado. A ganadaria, quem traz é o jesuíta. É o jesuíta que traz para esse território, que cruza ali o Rio Uruguai, do que hoje é a Argentina, chega no Rio Grande do Sul, num período onde não era Brasil, né, onde não era território português, e esse gado se espalha primeiramente de uma maneira organizada, com as fazendas jesuíticas, os próprios charruas, que eram outros indígenas, que logo se adaptam ao cavalo, passam a colaborar também ali com os jesuítas na criação desse gado. Mas com o Tratado de Madrid, que é um momento histórico em que esse território é redividido por Portugal e Espanha, o rei espanhol assina um tratado e troca Colônia do Sacramento, que é hoje uma cidade uruguaia, mas que era uma cidade portuguesa, por Laguna, que é hoje uma cidade ali no sul de Santa Catarina. Isso em 1750. E ao fazer isso, na verdade ele faz isso com a desculpa de que lá abaixo havia uma cidade portuguesa muito desenvolvida e dentro de um território espanhol, e lá acima havia uma cidade espanhola, Laguna, o nome já diz, né, Lagoa em espanhol, em pleno território português. Então essas cidades precisavam ser trocadas. E ao trocar essas cidades, a gente tem dois países aí um território imenso. Mas no fundo, o que estava em jogo é expulsar os jesuítas, porque esse, digamos, quarto poder que surgiu aí, que era a religião aliada à mão de obra nativa, com um projeto social, seguindo ali as palavras de Jesus Cristo, da partilha, da terra, era muito perigoso para qualquer coroa. Primeiro porque estava dando muito dinheiro, porque nesse momento eles estavam fundindo ferro, a ciência estava andando rápido demais naqueles povoados, e a coroa, de repente a coroa espanhola, né? Imagine o que era nesse território brasileiro, que é hoje, essas colônias, era muito atraso, né? A tecnologia não existiam livros, não existia cultura, não existia arte, né? Existia a produção agrária, extrativista,
o domínio da terra, o domínio da natureza, o domínio né, a escravidão indígena. Isso sim existia lá, aí em São Paulo, nos Bandeirantes. Naquele outro processo, que também era agressivo por uma ótica, mas, por outra ótica, havia uma ideia de civilização, de cultura, onde meninos e meninas estudavam dos 7 aos 12 anos. Meninas, em 1606, meninas estudavam. A gente vai ver nesse nosso Brasil as meninas estudando no século XX, né? Na segunda metade do século XX, sei lá quando, que elas realmente conquistam seu espaço de estudo nas universidades e tal. Nas reduções, meninas e meninos estudavam, eram alfabetizados, sabiam língua, sabiam latim, sabiam arte e sabiam tecnologia. Por isso que a gente vai ter, lá no século XIX, a Guerra do Paraguai. Porque o Paraguai vai ser resultado de tudo isso. Quando os jesuítas são expulsos em 1750, o Paraguai vai viver 100 anos, né, de 70 anos de pleno apogeu tecnológico. Porque o que vai acontecer? Os jesuítas vão embora, que acontece duas coisas. Acontece o Tratado de Madrid, eu misturei as histórias aqui porque é um bolor a história. Acontece o Tratado de Madrid, então, a desculpa, né, territorial para expulsar essa gente daqui. E o que acontece? Com o Tratado de Madrid, o território que é hoje Rio Grande do Sul, deixa de ser português e passa... Aliás, deixa de ser espanhol e passa a ser português. E aí os jesuítas são mandados para o outro lado do rio, para o que é hoje a Argentina, para o outro lado do rio Uruguai, são expulsos. Aí acontece uma guerra, porque obviamente eles se negam, né, a sair dali, os indígenas se negam. Que eram 4, 5 jesuítas e 4 mil indígenas em cada cidade desses 30 povos. Então os jesuítas até aceitam, tá, vamos embora daqui, a gente ficou 150 anos aqui, vamos embora. Mas os indígenas não aceitam. E aí acontece uma guerra, que é a famosa Guerra Guaranítica, que é um genocídio, onde acontece uma das coisas mais cruéis, né? Aonde não, em que aconteceram uma das coisas mais cruéis da história da América, quando Portugal e Espanha se juntam, 2 exércitos, para destruir, dizimar 150 anos de progresso nas missões. E aí invadem São Miguel das Missões, queimam, botam fogo em tudo, expulsam, e acontece um genocídio, né? Aqueles que resistiram são massacrados e tal. Então por isso que a gente tem ruínas. A gente tem a ruína de São Miguel, a ruína de São Lourenço, a ruína... Porque foram cidades massacradas, né? Diferente de São Borja, que é uma cidade que estava na beira do rio e que os moradores resolvem, como estavam ali na beira do rio, por isso que é importante dizer isso, porque eram 7, mas na verdade só 6 brigaram. Uma delas, que é São Borja, achou melhor cruzar o rio e ir para o outro lado do que entrar numa guerra, entrar num conflito. O que acontece com isso? Quando passa a guerra, eles conseguem voltar para aquela cidade, e a cidade é uma cidade que existe até hoje. E que deu para o Brasil 2 grandes estadistas, Getúlio Vargas e João Goulart. Eu falo isso porque eu chego no Legalidade, no golpe de 64, porque o que o João Goulart tentou fazer em 64, Ana, foi a reforma agrária que os jesuítas já faziam naquele território onde ele nasceu há 400 anos. Dividir a terra. Quando ele tentou fazer isso em 64, veio o golpe militar. Quando começaram as reformas, a reforma trabalhista, a reforma agrária, veio um golpe. Parecido com o que com que a Espanha fez em 1750 com o Tratado de Madrid. Foi um golpe. Não foi um tratado. Foi um golpe para acabar imagina o que seria a América depois de 150 anos de universidade e escola. A gente foi ter universidade muito tempo depois. Primeiro a gente botou fogo na universidade que tinha. Então são coisas assim. Aí eu estava te contando isso porque quando os jesuítas são expulsos, a maioria dessas cabeças que viviam aí nessas reduções vão para Assunção, no Paraguai, e vão fazer o Paraguai ser uma potência naquele período histórico, a ponto da Inglaterra pirar e botar dinheiro aqui em Argentina e na Tríplice Aliança para acontecer a Guerra do Paraguai, porque o Paraguai novamente tem outro golpe. Era perigosíssimo o Paraguai ser o que era. E o Paraguai queria o mar, né, para poder avançar mais, para poder progredir mais. Então essa história de golpes e golpes, que é a história
né, da América. E a gente vai continuar contando isso durante muito tempo, né? Os golpes. Golpe não É. para nunca. É impressionante. Mas você narrando, né? Eu vi a legalidade entrando depois nessa história aí, né? Você, inclusive, citou a questão de Vargas, de... As Você coisas se gosta, né? ligam. De história, de buscar... Olhando sua carreira, todos os filmes que você dirigiu e trabalhou como roteirista, a gente vê que tem muita questão de história, muita coisa do Sul, mas é muita história. Então, é uma paixão sua? Você gosta de ir atrás desses detalhes da nossa história? Gosto. E acho que uma coisa vai levando a outra. Uma história, ela vai se ligando a outra. Então, no fundo, você está investigando a mesma coisa, que é a história, macro, né? Mas são peças, assim, que vão nos levando. Eu vejo, às vezes não é racional, não é consciente, mas quando você faz uma análise distanciada, olha, é assim mesmo. São peças que você está buscando para buscar uma resposta maior, né? Então, eu vejo isso. Acho que tenho interesse em história, no sentido, né? Sempre gostei de história, era uma criança que gostava de história, da disciplina história. E a questão de fazer histórias aqui do Sul, eu acho que é mais por uma... Não sei se é por bairrismo, talvez seja, mas é por uma questão de senso de lugar, assim, de acreditar que esse lugar, essa realidade, o que me cerca, pode ser interessante. É interessante. Às vezes a gente acha que o interessante está muito, muito longe. E o interessante está na nossa volta, né? Ou pelo menos se a gente partir disso, a gente já tem alguma coisa real, porque é o que a gente, né, consegue alcançar. Eu também sou muito ligado à ideia do real, assim, de investigar a realidade. Eu acho que o cinema, ou as artes como um todo, elas têm escolas realistas e têm escolas que são mais alegóricas. Eu também não acho, tô investigando, tô falando agora uma coisa que eu nunca pensei aqui, blefando com vocês, mas eu acho que eu tenho um lado meu, um cinema que eu faço, que é meio realista. Tem uma coisa de realismo socialista. Eu fiz um filme chamado Sabiá, que é um curta, todo em cima da realidade social, agrária, que bebe um pouco num imaginário que eu fiz depois um filme sobre o grupo de Bagé, que eram artistas do realismo socialista, que também estavam olhando para o agrário, para o rural, sem ser alegórico. Por exemplo, tem o movimento tradicionalista, que eu acho interessante, mas que é alegórico, que é aquela pessoa vestida do gaúcho tradicional, que você imagina, né? O laçador, a bolhadeira, o chapéu e tal. Mas também tem aquele gaúcho que quebra o estereótipo, que na verdade é fruto da desigualdade social, que é quase um pária, que não consegue quebrar o gelo das classes, né? Então, me interessa a política nesse sentido também. E aí eu acho que as histórias elas vão se ligando. Eu fico pensando assim, eu fiz um filme chamado A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, que era um jornalista, Tarso. O Tarso era um brisolista. O Tarso foi um cara que estava lá na legalidade dentro do porão junto com o Brizola. Foi um cara que fez muitos jornais, que editou muitos jornais com parceria com o Brizola. Então eu acho que também se liga fazer um filme sobre o personagem Tarso e depois fazer o Legalidade, é fazer um pouco, contar a história de personagens que estão do mesmo lado da história. Né? Digamos que se a história tem lados diferentes, não digo dois lados, mas muitos lados, esses estão mais ou menos do mesmo lado, mais ou menos na mesma ilha histórica. Tem um ponto de vista sobre a história parecido. Então o Tarso é assim, o Brizola é assim, o Glauco Rodrigues, que é um filme que eu fiz sobre o Glauco, chamado Glauco do Brasil, sobre o Glauco Rodrigues, que é um personagem do grupo de Bagé, também do realismo socialista, está nesse mesmo lado da história. Também é um personagem que se liga ao Tarso, aí também pelo lado da política e do comportamento. Assim como o Tarso é resultado desse posicionamento libertário no auge da repressão. Aquele comportamento que a gente viu em Ipanema, que, digamos assim, na perspectiva feminina, é muito bem representado pela Leila Diniz.
o Tarso é uma versão masculina da Leila Diniz. Mas está nessa mesma sintonia, né, de comportamento. E o Glauco Rodrigues também. Então, eu acho que são peças assim que vão se ligando. E aí eu faço esse filme agora sobre as missões, sobre o Barroco. E aí, conversando contigo, eu falei de São Borja. O Brizola está enterrado em São Borja. Amanhã é aniversário da morte do Brizola, dia 21 de junho. E ele está lá, o túmulo dele está do lado do Jango e do lado do Getúlio. Então, são personagens da mesma ilha histórica, né? Com certeza. Não sei para onde eu vou agora, mas até aqui vai aparecer, vai aparecer. Esse documentário, esse filme, quando você lançou Legalidade, ele já estava a caminho também, né? Já. Eu fiquei fazendo esse filme sem compromisso durante muitos anos. Fiquei 7 anos, mais ou menos, filmando. Eu fiz 4, 5 viagens. Primeiro uma viagem com pesquisadores da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque tem um capítulo do filme chamado Barroco Jesuítico Guarani, que aí é bem... poderia ser só isso o filme, porque eu gosto de história da arte. Então, para mim, é um deleite ficar vendo estatuário, ficar vendo pintura, arquitetura. Mas, quando eu fiz a primeira viagem, só focado nisso. E aí, vendo o material, eu pensei, nossa, mas eu vou fazer um filme que ele é um pouco excludente, porque ele... Primeiro que ele se delimita muito, ele está muito fechado num tema. E acho que tem outras questões que o tema suscita que podem, né, ajudar a gente a pensar melhor esse tema. Mas aí resolvi fazer um filme capitular, assim, dividir em 4 capítulos. E aí a questão do Barroco está lá, mas a minha primeira viagem foi para buscar mais ou menos as ruínas, a arquitetura. E aí, quem é o nome do arquiteto, o que ele fez? É o Giambattista Primoli, né? E aí você vai descobrindo que aí aquele cara que fez São Miguel das Missões, que é aquela fachada que é símbolo do Rio Grande do Sul, quem puder depois dar uma olhada no Google, São Miguel das Missões, é uma ruína. Tem um espetáculo Som e Luz com a Fernanda Montenegro fazendo a voz da igreja, da catedral, que é belíssimo. E tem um personagem que surge ali, que é herói da pátria, que nasceu em São Miguel, foi declarado herói da pátria, que é o Sepete Araju. E está em processo agora de canonização. Vai ser provavelmente o primeiro santo ali, Guarani, daquele território. São Cepé. Tem um município gaúcho chamado São Cepé. E o Sepete Araju é um personagem ali de São Miguel das Missões que vai liderar a guerra contra espanhóis e portugueses. Era um cacique que falava Guarani, latim, espanhol, português, escrevia em diversas línguas, era, digamos, o prefeito de São Miguel das Missões. Ele foi preparado para ser uma liderança política Guarani. Andou por Buenos Aires. Quando esteve em Buenos Aires, antes da guerra, sei lá, uns 10 anos antes da Guerra Jesuítica, ele ficou impressionado, horrorizado com a desigualdade, com a pobreza de Buenos Aires, com as pessoas passando fome na rua, com, sabe, os mendigos presos, os prisioneiros dentro da prisão, mendigando, pedindo comida. Então, todo um estado social que ele nunca tinha visto. E ele vivia no meio digamos, da selva, vivia numa redução, num desses povoados, desses 30 povoados. E ele leva um choque com aquilo. Então, para vocês verem como na época, naquele período, a gente tinha algo muito interessante a ser pensado ali naquele território. E a gente traz para o filme isso. Claro que depois mostrando como essa injustiça social ela se perpetua até hoje na condição do indígena, hoje, nos dias de hoje, e na maneira como a gente tenta classificar o indígena, como a gente tenta colocar ele dentro de uma caixinha, comercializar aquilo tudo. Então, e também não só o indígena, mas as questões agrárias que até hoje estão em pauta no Brasil e principalmente no Paraguai, que é um país que está em estado assim, de privatização da água, da terra, vive questões que são muito, por incrível que pareça, poderiam, né, são as mesmas lá de 1750 e que hoje são ainda presentes. Agora me diga, você que gosta de fazer toda essa pesquisa, como você falou agora que viajou durante muito tempo, como você está neste momento sem poder fazer essas coisas?
Mas olha, eu tô agora em São Paulo. Vocês estão em São Paulo? Estamos. Sim. Então, eu tô em São Paulo com você. Como é que agora eu não tô? Tô viajando pelo mundo aí. Eu Mas acho que a tem gente... coisas que, tem movimentos que não conseguem, né? Não É tem. Por verdade, é exemplo, verdade. não tivemos cabine do seu filme, não vamos ter É, pré-estreia do seu filme, né? são as Não vai ter uma adaptações, né? coletiva, é isso. Então, essas coisas, se eu, que estou do lado de cá, sinto essa angústia de não poder estar na cabine, de não poder estar na coletiva, como funciona para vocês? É você, no caso, cineasta, quer lançar um filme meio assim, sem espaço. São novidades, né? São territórios novos, tempos novos. Mas eu fiquei os primeiros dias, eu estava com essa tua perspectiva aí. Eu estava bem chateado e incomodado. Não sei se é a tua perspectiva, mas eu estava assim, incomodado com essa impossibilidade do movimento. Acho que tu sacou muito bem isso. O movimento, ele está na vida do artista. A gente precisa do movimento, a gente está sempre se deslocando. Eu sou uma pessoa que me abasteci os últimos anos com essas experiências. Eu sempre disse, eu não faço cinema pelo resultado final do filme, eu faço cinema pelo processo. Tanto pelo processo de fazer, de estar nos lugares, assim, o que eu pude experienciar, por exemplo, fazendo essas biografias do Tarso, do Glauco Rodrigues, de ir para a cidade onde o Glauco morou. Então eu fui a Roma, eu fiquei lá uma semana, eu fui na casa onde ele esteve, eu fui na embaixada onde ele trabalhou. Claro, eu estava filmando, mas eu pude viver isso. Talvez eu nunca tivesse ido, nunca fosse ir a Roma se eu não estivesse nessa condição de trabalho, né? Que permite esse deslocamento, essa descoberta, esse interesse tão bonito, né? Que é bonito isso. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que o bonito da vida, e aí eu digo isso não só da vida, a nossa vida, que tem início, meio e fim, mas da vida frente à história, da vida humana, né? O bonito da vida humana são as adaptações, é o improviso, é como a gente resolve as coisas com afeto, como a gente vai cultivar outras perspectivas. Eu, por exemplo, a minha perspectiva foi... a primeira foi muito intuitiva e um senso de sobrevivência, de pensar para onde eu vou para estar mais próximo dos meus que precisam de mim. Eu não pensei em mim, eu pensei no momento assim, dos mais velhos, né, nos meus pais, e como eu poderia estar próximo sem ser uma ameaça, sem ser perigoso, porque aí a gente sabe que a gente tem essa questão que os mais jovens podem, nesse momento, ter o Covid-19, podem, né, ser transmissores não ativos, não visíveis. Tudo isso passa, né, na cabeça do humano, da questão de como a gente vai resolver agora a forma de vida. Aí eu pensei assim, não, mas eu vou ter que me adaptar, mudar a minha rotina, mas eu também tenho um senso de sobrevivência nisso tudo, que fala mais alto, né? E aí depois, passado um tempo, passado um mês, 2, e aí eu imagino por que os seres humanos, por que o homem consegue viver, por exemplo, na cela de uma prisão. E existem relatos na literatura, né, o Oscar Wilde, quando vai preso, né, e ele escreve, qual é a obra que ele escreve? Os leitores, eu estou aqui com a minha memória, mas ele tem um texto maravilhoso que ele escreve na prisão. Eu li quando ele tinha 17 anos, apaixonado ele estava. Mas ele consegue uma maneira, o que eu quero dizer, ele consegue uma maneira de encontrar sentido na vida. Claro que aí eu estou exagerando, não é uma prisão. Eu posso botar uma máscara, e eu faço isso de vez em quando, e pego a minha bicicleta em determinados horários, né, de manhã bem cedinho, quando não tem ninguém na rua, e dou minha volta de bicicleta. Tem gente que está trabalhando, que está aí na rua direto. Eu tenho uma situação de trabalho remoto, consegui adaptar o meu trabalho dentro de um instituto que eu cuido de cinema para trabalho remoto. Então eu estou com todas as pessoas que trabalham comigo ligadas na internet, no computador, e com metas. Claro, aí surgem outras maneiras de se trabalhar. Então tu cria uma meta, tu cria questões novas que tu vai enfrentar, maneiras de ter uma produtividade, de ter
também de não criar algo que seja engessado, que seja mecânico, mas que também possibilite a criatividade. E aí, no mundo da arte, os artistas, eles são seres muito sensíveis, que costumam traduzir muito rápido as transformações humanas, da terra, do comportamento social, né? Então, a gente, por exemplo, assim, na ditadura militar, a gente teve uma extrema repressão, mas isso se traduziu em produção artística. Não estou dizendo que a ditadura foi boa, mas eu estou dizendo que o artista consegue, mesmo passando pelos maiores desafios dolorosos, consegue encontrar uma maneira de se expressar. E o que eu estou vendo é um movimento muito bonito de adaptação, de sentido de sobrevivência por parte dos artistas, de necessidade da arte por parte dos seres humanos, do público, né? Então as pessoas precisam da arte, isso ficou claro. Ninguém pode sobreviver no isolamento sem música, sem literatura, sem uma live, sem conteúdo, né? Sem consumir ideias, pensamentos. E os artistas são... Teve um boom, né? Agora, nesse período, a arte cresceu. Eu acho que tomou assim corpo. Assistindo uma peça de teatro chamada 12 Pessoas com Raiva, no Zoom, um grupo do Rio de Janeiro. Tem muitos grupos fazendo teatro. Essa é uma adaptação de um texto norte-americano. Tem um filme chamado 12 Homens e uma Sentença, e eles adaptaram para 12 Pessoas com Raiva. Um amigo meu, José Henrique Ligabui, ator do Legalidade, está no elenco. E eu assisti agora, começou às 4 da tarde, terminou às 5 e pouco, antes de entrar aqui na live. E eu fiquei impressionado com a rapidez e a capacidade de transformar e de se adaptar e de criar em cima de uma outra linguagem, que não é teatro, que não é cinema, mas que é tudo isso, e que lida com ao vivo, assim como o teatro, mas que tem uma proximidade do rosto, da tela, do cinema, que tem esse imprevisto da internet, que daqui a pouco cai, que daqui a pouco melhora o sinal, ou que daqui a pouco toca o telefone, né? Então, que tem essa característica da intimidade, porque os atores estão na sua casa. Então, todo o processo foi pensado assim. A figurinista, ela pensou o figurino em cima do armário, do guarda-roupa dos atores. O elenco foi pensado, né, a partir da perspectiva do ensaio remoto. A direção de arte escolheu o cenário na casa do ator, do elenco. Então, toda uma nova concepção. E aí, o mesmo a gente vai ver na publicidade agora. Se a gente olhar no cinema, os protocolos de saúde, os guias de distanciamento, por exemplo, de distanciamento controlado que estão saindo, eles vão resultar também em novas soluções estéticas. Porque tem coisas, por exemplo, os guias hoje em dia não recomendam beijo. Se beijar, é melhor ou o ator tem que ter teste, ou é melhor que sejam casais, que já sejam casais na vida real, porque aí eles já se beijam, não há risco de contaminação numa cena de beijo. Então é uma coisa interessante, mas que toca na concepção da obra de arte. O diretor ele vai ter que pensar, quando ele está lendo o roteiro, nisso tudo. Então, que soluções ele vai ter? Então, ele vai pensar que ele vai ter que já escolher se ele vai ter uma festa. Como é que ele vai fazer essa festa? Então, ele vai ter que botar cada um numa tela, ou ele vai ter que pegar pessoas que já moram na mesma casa, um elenco de uma república de artistas, onde tem 12 pessoas na mesma casa, e aí eles vão filmar com aquelas mesmas pessoas, porque são... Não sei, mas são soluções. Ou ele vai abdicar na hora de escrever, ele nem vai botar uma cena, que nem eu fiz o Legalidade, com 500.000 pessoas na frente do palácio, né? 500 figurantes, figurinados, todos apertadinhos ali. Não tem como fazer isso. Como é que vai fazer isso hoje em dia? Então, mas não dá para não fazer. Não dá para não produzir. Então, certamente... Vai se reinventando, né? Se reinventando. Os artistas vão fazer isso muito bem. Primeiro porque a gente precisa sobreviver. Então, a gente precisa criar porque é disso que a gente vive. Primeiro. E segundo, porque a gente é ser criador. A gente está em estado de criação permanentemente. A gente sonha e tem uma ideia. A gente sai para caminhar, para andar de bicicleta e tem um insight. E tem uma cena, vem um diálogo da cena tal.
Um filme é uma síntese de 1 ano, 2 anos de ideias, que vão sendo sintetizadas. Né? Ah, assim pensa tal pessoa. Ela é uma agente da CIA, como é que ela pensa? O que ela vai dizer quando fulano disser tal coisa? Não vem do nada, você fica muito tempo antes lendo, pesquisando, vai ler reportagem, aí o dia que vai escrever, escreve de um jeito. Aí reescreve 1 ano depois. Aí tem uma opinião de um terceiro. Essa aí é Cecília? Você está falando de Cecília? Por exemplo, a Cecília, A Cecília. A Cecília, sabe, Ana, que o pessoal me diz, é um problema na minha vida, Cecília, porque eu fiz um filme super alicerçado nos livros, né? Nos livros de história daquele período. E nenhum livro de história daquele período fala que o Brizola tinha uma agente da CIA no rastro dele. Nenhum livro conta isso. E nós escolhemos, mas fala de que tinha muito jornalista. Isso fala, né? E nós criamos uma personagem fictícia, eu e o Léo Garcia, o roteirista, que é uma agente da CIA. Vocês viram o filme, é uma agente da CIA. Aliás, quem quiser ver o filme, tá aí no Now, no Netplay, no Telecine Play, no Vivo Play, no Google Play, no iTunes, no Apple Play e no YouTube Play. E às vezes ele entra pirata no YouTube, mas aí a produtora vai lá e tira. Fica 24 horas, não pode. Confesso que eu procurei. Dei uma procurada lá pra falar. Gente, assiste. Esses dias eu autografei uma cópia pirata, fiquei muito orgulhoso, muito feliz que bateram aqui na minha. Eu sou meio anarquista, né? Fiquei muito feliz, falei, isso é a glória. É a glória, porque o filme não tá nem na comercialização física e tem gente vendendo, né, no comércio informal. Imagina. É um bom sinal. Isso é bonito, é bonito. Que bonito que tem gente vivendo da arte, né? Isso é bom. Pois é. Mesmo que informalmente, fico feliz. Mas eu fiz essa personagem que é a Cecília, que é uma agente da CIA. E aí as pessoas me perguntam assim, mas faz um filme que é histórico, que tem todo um compromisso com os personagens históricos, tem cenas históricas que aconteceram, blá, 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 e aí tem essa personagem da agente da CIA, isso é um devaneio, isso é um erro. Não. Ela é uma personagem histórica, ela não é um personagem que vem dos livros históricos, mas ela é uma personagem que vem do distanciamento histórico. E aí eu tenho uma informação que é verídica, porque a CIA... De tempos em tempos, de 10 em 10 anos, de 20 em 25 anos, de 50 em 50 anos, dependendo do grau de perigo, do grau de importância do documento, eles vão revelando. E 50 anos depois do episódio da legalidade, de 64, eles revelaram, já no século XXI, que o Brizola era o segundo homem mais investigado depois do Che Guevara. Então isso é uma informação histórica. Nós não sabemos quem investigava, quantos investigavam, né? De que maneira investigavam, mas nós sabemos, por documentos oficiais do próprio Estado norte-americano, que ele era espionado. E então, a questão da escrita histórica, né, e o legalidade, se ele fosse um livro, eu também falo muito isso, ele seria um romance histórico, a gente escreve sobre um período histórico. A gente reúne tudo que foi pensado sobre aquele período, naquele momento, e depois, até o dia que a gente termina de escrever. Então, se hoje eu terminar um roteiro, eu, como historiador, tenho a obrigação de tentar trazer o pensamento até aqui. Então, assim, as teses e contrateses, a dialética histórica me levou até aqui. Eu tenho até hoje essa informação aqui. Mesmo que não seja uma informação que lá em 1961 fosse sabida por todos, né? E aí também essa possibilidade que o cinema tem de escolher um personagem narrador, mas também de poder apresentar outros pontos de vista. Isso o cinema americano criou, que é a montagem paralela, né? O Griffith, lá nos primeiros filmes, nas produções norte-americanas, ele inventou isso. Então tá o personagem aqui debatendo, tô eu aqui conversando com vocês, e ao mesmo tempo tá lá o presidente, sei lá quem, fazendo alguma situação que eu sei o que é. Então, assim, mas o espectador vai vendo isso em paralelo e aí a gente tem realidades diferentes e tal. Tô divagando já aqui para poder dizer que o cinema tem vários recursos e quando a gente vai contar a história, a gente se utiliza desses recursos, né? E um deles é esse.
Com certeza. Eu, particularmente, eu já te disse isso pessoalmente, volto a dizer aqui, eu adorei o filme. A questão, é isso que você está falando de Sicília, eu li, né, em algumas críticas, e eu achei assim tão desnecessário fazer esse tipo de comentário, porque a obra é sua, você faz o que quer com ela, né? Por mais que você esteja falando de uma parte da história, o que você quer bordar ali é problema seu. Então, as pessoas, minha visão, né? Eu não sou crítica de cinema, eu sou admiradora, então eu falo o que eu quero. As pessoas assistem filme querendo ser roteirista. Gente, eu vou para o cinema para me divertir. Entendeu? Eu gosto ou não da obra, problema aí já é outra história. Agora, eu querer me meter no roteiro Pelo amor de Deus, né? As pessoas. Enfim, Mas você é que deve ouvir isso muito. tem uma frase do Balzac que diz: os críticos vivem da crítica. E tá certo. Eles têm que procurar o que falar, né? Porque se não fizer uma crítica destrutiva, não vale a crítica. Porque, geralmente a gente ouve coisas É, negativas. A gente não vai, pô, que massa aquele cara botou uma personagem e deu assim uma vida à história, porque ela fez aquele laço. Ninguém fala isso. Pô, ele não é. tinha que fazer aquilo. Gente, Mas ele as tinha porque críticas, eu ele vou te queria dizer, fazer. eu vou falar uma coisa que talvez eu seja até meio sádico aqui eu dizer isso. Meio masoquista, aliás, meio masoquista. Porque eu acho que as críticas, elas me doem muito. Quando eu recebo uma crítica, eu sou muito sensível também. Me dói, me dói, me dói. Mas geralmente me transformam. Passa um dia, dois, três, e eu acabo não incorporando a crítica, mas alguma leitura daquilo eu vou fazer, de alguma maneira, na vida, sabe? Eu acho que. E aí são as pessoas que antagonizam com a gente, vão ser as pessoas da nossa história, são pessoas importantes, por mais. Às vezes é um tirano, fala uma coisa absurda, Sim. terrível. Mas tá ali, a tua passagem pela Terra significou também um encontro com um tirano em determinado momento da tua vida, e tu identificou isso, foi atingido, sofreu, foi. Mas É faz verdade. parte, é a existência. Eu acho bonito isso também no sentido de Eu, estar vivo. ainda bem que você recebe dessa forma. Mas eu, que não sou roteirista, entendeu? Quando eu vou, por exemplo, numa cabine, que ali só tem imprensa, né? Aí eu já saio da cabine e as pessoas já saem metendo pau no filme, me dá uma raiva. Você não sabe, eu fico possessa. Eu digo, gente, acabou de ver o filme, nem teve tempo de pensar, já tá metendo pau, já tá criticando. Eu não aceito. Eu posso porque eu não É. escrevo filme. Se eu escrevesse, eu achei que ia entrar em briga, hein? Mas aí Né? Não ia prestar. a gente vai inventando maneiras, assim, táticas, assim, também para se defender, sabia? Porque eu vou te contar um negócio. Eu fiquei, no Legalidade, eu tive a sessão em Gramado, né? Quando acabou a sessão, no outro dia teria a coletiva de imprensa. E eu, claro, fui conversar com algumas pessoas no fim da sessão, e algumas pessoas ficaram com uma questão de ter com uma certa dificuldade com o filme, por ele não ser um filme apenas político, ou não ser um filme que tem a narrativa política dominando, digamos assim, o tempo inteiro, né? Mas porque é um filme que vai para o lado do romance e que tem um flerte com o melodrama. E tem um flerte com o melodrama. E eu, quando eu vi aquilo, a minha primeira reação foi: nossa, um melodrama. Estão chamando meu filme de melodrama. Eu fiquei ofendido, assim. E aí eu fiquei pensando como numa coisa que eu sempre falo e que eu sempre sou meio combativo com a ideia que o brasileiro tem esse senso de vira-lata, esse vira-latismo, de sempre achar que o que faz é ruim, o que faz não é bom, né? E ao mesmo tempo, como o melodrama, como linguagem, é algo, quando bem feito, e é algo muito difícil de ser bem feito, digamos assim, e é algo que tem uma identificação popular. E como, ao mesmo tempo, os artistas mais politizados têm uma dificuldade em aceitar ou em serem populares, digamos assim. E há um preconceito com isso. Há um preconceito com o melodrama por ser popular, e há um preconceito quando o artista politizado lança a mão de uma linguagem popular, ou de uma linguagem menor, porque a televisão seria uma linguagem menor.
né? Uma linguagem menor, o que eu quero dizer com isso? E aí, isso pode ter várias leituras, várias Massa. camadas de leitura. A primeira leitura seria aquela ideia de classificação da cultura, de baixa cultura, média cultura e alta cultura, né? Medium bro, low bro, que é, então assim, a ópera, a música clássica seria a alta cultura, né? As culturas populares, é uma ideia que é muito também esconde muitos preconceitos históricos, né? Mas, o que eu tava falando mesmo? Por que eu tava falando isso? Tava falando exatamente por causa da linguagem, Aí eu cheguei na coletiva, Ah, e já foi, fui falando coletiva. assim, direto, olha, esse é um filme que eu quis fazer assim, dessa maneira, porque eu fui muito consciente disso, eu queria fazer um melodrama assim, e eu tava mentindo para mim mesmo, não foi consciente, eu tive a consciência ao processar o filme feito. E aí tem uma outra questão que é interessante, que é a gente, eu imagino que uma mãe, aí tem uma mãe aqui comigo, quando vê o bebê pela primeira vez, ela não sabe se é bonito, se é feio, é lindo, o bebê dela, é dela aquele bebê, né? Depois ela vai descobrir as características, ela vai ver que ele tem um temperamento difícil, que ele, né, chora mais do que o bebê que ela teve 2 anos antes. Vai vendo como é que é a criança que ela fez. Mas o primeiro momento é de uma surpresa, né, com aquilo e de um encantamento. E não estou dizendo isso para dizer que a gente vai gostar menos do filho que fez, ou do filho que tem. Não, com Mas certeza. A gente vai entendendo melhor ele. E não vai querer ouvir crítica. Ninguém quer que fale mal do filho da gente. Ninguém quer ouvir. Deixa eu falar uma coisa, o tempo da gente, infelizmente, está acabando, porque por mim eu ficava aqui a noite toda ali ouvindo falar. Né? Eu acabei nem fazendo algumas perguntas de várias pessoas que fizeram aqui, porque eu não queria lhe interromper, porque realmente eu viajei aqui com você. Eu acho que eu já vi seu documentário aqui através de você. Meu pai me dizendo que a Cia estava aqui desde Getúlio Vargas. Seu pai, que aliás foi sua inspiração para a legalidade. Ele é uma personagem fictícia, mas que a Cia estava aqui desde o Getúlio. E meu pai faz do Brizola no filme. Eu vi que eu fiquei impressionada com a semelhança, não é? Eu cheguei em casa e fiquei impressionada. Em um momento, eu tomei um susto. Eu digo, Brizola, como assim? Que foi isso? Aí depois caiu a ficha. Porque como ela falou, o tempo está acabando, o 30 Povos estreia terça, às 18 horas no canal Curta. Isso. É isso? Isso. Para a gente deixar registrado aqui, quem tiver interesse, porque depois dessa aula que a gente teve, com certeza a gente vai assistir. É necessário, né? É necessário. E vai, acho que depois pro Tamanduá TV. Tamanduá TV, o streaming lá do canal Curta, e acho que no Now, quem tem a net, o canal Curta também pega, mas Tamanduá TV, certamente. Eu queria pedir desculpa às pessoas que fizeram perguntas e a gente não perguntou a Zeca, porque realmente eu não podia interrompê-lo. Não tinha como, eu não tinha coragem de interrompê-lo ouvindo tudo que ele vinha falando. Quem sabe a gente não faz uma outra live, né? Estou gostando disso. Vamos sim. E aí a gente fala de outros assuntos, da oportunidade das respostas. Muito obrigada. Estou, assim, muito feliz, porque falar com você é um prazer, ela sabe, eu não estou mentindo, não estou falando na sua frente, eu cheguei encantada depois que eu lhe entrevistei, é sério. Porque você fala com isso, com a coisa do meu filho, e isso é ótimo, né? Ver a oportunidade de entrevistar você, e você também foi muito positivo, porque né, não faltou o que perguntar, enfim. Muito obrigada, sucesso sempre, certo? E com certeza a gente vai fazer uma próxima live, vai desligar. Um beijo grande para você. Parabéns por tudo que você Obrigada. Muito obrigada. Gabriela Maia, parabéns. Ela pediu para dar parabéns a ela. Gabriela, parabéns, aniversário. Um beijo grande. Obrigada, Zeca. Sucesso. Tchau, gente.